Boa noite, jovens. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão visualizando minha tela? Sim. Então vamos lá. Só recapitulando a aula de ontem, jovens. Ontem nós falamos sobre algumas definições importantes para a gente ter um bom entendimento de uma metodologia de gerenciamento de projetos. Nós falamos o que é um projeto. Então, só recapitulando, o que é um projeto, jovens? O que caracteriza um projeto que nós vimos ontem? Com as nossas palavras, sem se preocupar com aquelas definições que eu apresentei. Quais são as características de um projeto que a gente viu ontem? Tem o início, tem o fim. Tem um início e fim. O que mais? Início e fim. Tem recurso, tempo e... Tem limitação de recursos. O que mais? Tempo e custo. Tempo e custo. Isso. Tem mais algumas... São 5 características que a gente falou. Agora engatou. Planejamento, pessoas. Pronto. Tem que ser executado por pessoas. O que mais? É um conjunto de atividades. E a última? Tem que ter um objetivo A última a ser acho que eu alcançado. cochilei. Temos que ter um objetivo a ser alcançado. Tá? Então, se nós temos um conjunto de atividades que tem data para iniciar e terminar, que tem um objetivo a ser alcançado, que é executado por pessoas e tem limitações de recursos, então a gente está diante de um projeto. Tá? Então, se nós estamos diante de um projeto, nós podemos pegar uma metodologia para gerenciar esse conjunto de atividades. E o que nós vimos? O que é uma metodologia? Nós vimos ontem que uma metodologia é o quê? É um conjunto de técnicas, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de processos que a gente vai aplicar naquelas atividades. Tá? E nós vimos ontem também que esse conjunto de técnicas, ferramentas e tudo mais, que a gente chama de metodologia, nós vimos que existem várias, não existe apenas uma nem duas, existem várias metodologias para gerenciar projetos. E a gente pode pegar esses conjuntos de metodologia, a gente pode enquadrar em 2 grandes grupos, que são as metodologias ágeis e as metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos. Tá? E existem algumas características que diferenciam os métodos ágeis dos métodos tradicionais. Tá? E das várias metodologias que existem, nós selecionamos uma, que é o Projeto Model Canvas, para a gente estudar ao longo desses nossos 4 encontros. Ok? E a gente começou a falar sobre o Projeto Model Canvas. Nós vimos que ele é aquele quadro, tá? Que é, deixa eu já começar a apresentar aqui para vocês, tá? A aula de hoje. E aquele quadro, ele é preenchido quando a gente responde essas 5 perguntas fundamentais. E ontem nós respondemos a pergunta por quê e o quê. O que era o porquê, jovens? O que a gente tem que responder aqui nessa parte, quando a gente está fazendo o planejamento utilizando o Projeto Model Canvas? Seria a justificativa? Justificativa. O que mais? Deixa eu pensar. Vocês fizeram nessa atividade ontem. Por que o meu projeto Objetivo. precisa existir? O objetivo e, por último... E por último, os benefícios. Os benefícios, perfeito, isso mesmo. Ou seja, quando eu quero justificar, quando eu quero... Por que meu projeto precisa existir? Por que uma empresa, uma organização, ou nós, se for um projeto pessoal, por que eu preciso aportar esforço? Por que eu preciso aportar recurso financeiro? Colocar pessoas, máquinas, equipamentos para fazer aquele projeto? Eu tenho que responder isso. Por que esse projeto precisa existir? Ele precisa existir porque eu vou abraçar, vou desenvolver uma oportunidade, ou é porque eu tenho que resolver um problema? Tá? O que eu quero no meu futuro? Quais são os benefícios? Esse projeto vai me trazer o que no futuro de benefícios? E qual é o meu objetivo? E meu objetivo ele precisa ser smart, que a gente viu. Que smart é o quê? É um objetivo que seja específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado dentro do tempo. Então, isso é um objetivo SMART. Tá?
E esse objetivo ele tem que ser capaz de nos transportar daquela dor e me conduzir para um futuro de benefício. Tá? Esse objetivo SMART, se ele não conseguir me transportar, tá, daquele passado de dor que eu quero deixar lá para trás e me levar para esse futuro de benefício, é porque aquele ali não é o objetivo do meu projeto. Ele tem que ter essa capacidade, ok? E depois a gente respondeu a pergunta o quê? O que vem a ser esse o quê, jovens, que nós vimos ontem? O que é esse o quê? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. O que é o que o meu projeto vai entregar? Ao final disso tudo, o que vai estar sendo entregue? Vai estar sendo entregue alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser o quê? Um produto, um serviço ou um resultado. E com quais características? Isso é o quê? Tudo bem, jovens? Estão lembrados que ontem a gente falou sobre isso? E vocês iniciaram, tá, o planejamento de vocês respondendo essas duas perguntas. Tá? Ontem eu falei de forma rápida para vocês o que significava GP, que é o gerente de projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho em mais detalhes, tá? Como é que é a atuação do gerente do projeto. Tá? Há o que a gente chama de esfera de influência do gerente de projeto. Tá? Então, todo gerente de projeto, todas aquelas pessoas, tá, que vão trabalhar na execução do projeto e vão estar responsáveis por entregar uma parte desse projeto, tá? Essas pessoas têm que estar dentro da esfera que a gente chama da esfera de controle do gerente de projeto. Tá? Esse é o seu time de projeto. Você vai estar controlando os prazos, os custos, os requisitos de qualidade, essas entregas. Então, essas pessoas que vão estar dentro dessa esfera de controle é o seu time de projeto. E aquelas que estão fora, tá, dessa esfera de controle, elas vão estar sob a sua influência, não sob o seu controle. Tá? Então, por exemplo, um cliente, você não controla o cliente, mas você influencia. Ok? Um fornecedor, um patrocinador. Tá? Então, você não vai estar controlando, mas você vai estar influenciando. Então, está dentro do que a gente chama de esfera de influência do gerente de projeto. Mas aqueles que estão trabalhando naquelas atividades que compõem meu projeto, isso vai estar dentro dessa esfera de controle e essas pessoas é o time do seu projeto. Tudo bem, jovens? Onde é que nós vamos colocar isso? A gente vai apresentar isso nesses dois campos aqui. Ó. Então, aqui a gente tem o campo dos stakeholders e o campo da equipe. Alguém sabe o que vem a ser stakeholders? Ou tem ideia do que seja stakeholders? Hein, jovens? O que são stakeholders? O que vocês imaginam que seja stakeholders? São as pessoas envolvidas, né? As partes pessoas envolvidas. O que mais? Perfeito, Cleanley. O que mais, jovens? Então, Cleanley deu um exemplo. Stakeholders são pessoas envolvidas, são partes interessadas. Tá? A gente vai escutar muito esses dois temas, as partes interessadas do projeto, ou os stakeholders do projeto. Tá? As partes interessadas é a tradução de stakeholder. Mas vamos entender a definição, tá? Vamos construir a nossa definição. E a definição de stakeholder é uma definição bem abrangente, tá? Então, para defini-la, primeiro vamos entender uma situação. Tá? É algo que aconteceu no passado, alguns de vocês vão se lembrar e outros não. Mas isso aconteceu, depois vocês podem pesquisar aí no oráculo, né? No oráculo Google, tá? E o oráculo Google vai mostrar que isso existiu, não é invenção minha, não. Há um tempo atrás, quando estavam no início das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, todo mundo sabe que está sendo construída, aquela usina hidrelétrica de Belo Monte, está até em operação, que é aquela usina que fica no Pará. Aí teve um tempo que apareceu nos telejornais, na imprensa escrita e falada, tá? Que os índios haviam invadido o canteiro de obra da usina hidrelétrica de Belo Monte e os índios tocaram fogo, quebraram equipamentos e estavam não sequestraram, mas estavam ameaçando a vida do gerente da obra, que era um engenheiro. Tá? Aí apareceu as imagens na televisão, onde os índios estavam lá com lanças, arco e flecha, tá? Ameaçando a vida daquele trabalhador. Tá? Aí vocês se lembram disso ou não? Desse acontecimento? Alguém se lembra?
Não? Saiu Não no lembro. jornal. Não lembro, não. Não? É que vocês são menino novo, menina nova, isso aconteceu há Eu sou pouco de tempo 70 atrás. para cá, professor. Se for antes disso, eu não sei. Isso aconteceu há um pouco mais de 10 anos atrás. Ah, é? Tá? Recente. Mas tem essas reportagens, esse noticiário, se vocês procurarem lá no Google, vocês vão achar. Bom, jovens, eu pergunto para vocês, o que motivou? Qual era o sentimento dos índios naquele momento que os impulsionaram, que motivaram eles a invadir aquele canteiro de obras e quebrar, queimar e ameaçar a vida de um trabalhador? O que eles estavam sentindo naquele momento? Para eles poderem fazer esse tipo de invadirem lá a obra, quebrarem tudo, queimarem e ainda ameaçar a vida de uma pessoa. Eles Acho que estavam sentindo o quê? Hã? Que estavam tirando o espaço deles, né? Então eles estavam se sentindo como? Invasão de Ameaçados. privacidade. Estavam se sentindo Ameaçados. ameaçados. Perfeito. Foi a Beth que falou, né? Isso mesmo, Beth. Sim. Naquele momento, eles estavam se sentindo ameaçados. Tá? Então, por eles estarem se sentindo ameaçados, ameaçados por quem? Ameaçados por conta daquele projeto. A construção de uma hidrelétrica, nós vimos ontem, que é um projeto. Tá? Então, naquele momento, os índios estavam se sentindo ameaçados por aquele projeto, pelos resultados daquele projeto. Eles estavam se sentindo tão ameaçados a ponto deles invadirem e querer paralisar tudo. Tá? Então, naquele momento, jovens, os índios, tá? Eles eram stakeholders. Eles assumiram o papel de stakeholder. Tá? Eles eram uma parte interessada. E uma parte que talvez não tenha sido bem escutada, e por isso aconteceu o que aconteceu. Tá? Então, a gente está construindo o nosso conceito, a nossa definição de stakeholder. Então, stakeholders são pessoas que se sentem ameaçadas por um projeto, pelos resultados do projeto, que se sentem impactadas por um projeto. Ok? Tá claro para todo mundo? Isso é parte da definição de stakeholder. Então, pessoas que se sentem ameaçadas pelos resultados de um projeto são stakeholders. Aí eu vou contar uma outra situação que aconteceu há um tempo atrás. Até um tempo atrás, aqui na cidade de Manaus, tá? Esses grandes empreendimentos, essas construções, eles podiam fazer esses grandes empreendimentos civis e tudo mais, e eles jogavam os dejetos, o esgoto, eles jogavam isso aonde? Diretamente aonde que se jogava Os igarapés. Nos igarapés. O que aconteceu com os igarapés? Matou os igarapés tudinho. Hoje em dia, é permitido fazer isso? Não. Não, mas fazem. Mas Ainda não é faz. permitido. Hoje, quando vai se fazer um grande empreendimento, é preciso primeiro adquirir uma licença. Que licença é essa? É uma licença Licença de operação, né? uma licença ambiental de operação. Ambiental, E é né? fornecida por quem essa licença? IPAM. IBAMA. Pelo IPAM. Perfeito. É isso daí, cara. Foi o Cássio que falou? Isso. É isso daí. Isso. Ou seja, o IPAM, jovens, ele que está pagando por aquela obra? Não. O IPAM está trabalhando, construindo aquele empreendimento? Não. Assim como os índios também não estavam trabalhando, não estavam pagando pela usina hidrelétrica, eles não eram funcionários de lá, mas, no entanto, eles se sentiram ameaçados e invadiram. No caso do IPAM, o IPAM é uma pessoa? Não, é uma organização. E o IPAM, como organização, assumiu o papel de stakeholder nesses grandes empreendimentos. Tá? Ou seja, stakeholders são pessoas ou organizações. Tudo bem, jovens? Então, quando a gente falar em partes interessadas, não necessariamente só apenas pessoas, mas podem ser organizações também. Ok? E essas pessoas, organizações, o quê? São pessoas e organizações envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados, podendo ou não exercer influência sobre o projeto ou sobre os seus resultados. Isso são partes interessadas, isso são stakeholders. Pessoas e organizações envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados. Foi o que aconteceu com os indígenas. Os interesses deles estavam sendo afetados. Então, naquele momento,
eles estavam se sentindo ameaçados, eles eram stakeholders e invadiram a obra. Tá? Professor? O IPAM, se estiver fazendo um empreendimento, o IPAM chega lá, cadê a licença ambiental? Não tem, o IPAM para a obra, paralisa. Ele é uma parte interessada. Ele pode, sim, tá, exercer influência sobre o projeto, a ponto até de paralisar a obra. Por quê? Porque não foi adquirido, não foi conseguido uma licença ambiental. Por favor, pode perguntar. Alguém ia falar aí, eu acabei não deixando. Professor, tipo assim, o IBAMA, ele poderia ser stakeholders indiretos, O IPAM, né? sim, é um stakeholder. Ele não Indireto. está... direto, Direto. direto. Ok. Ok? Ok. Assim Ok. como os índios, né? Essa é a questão de direto e indireto, Não essa existe. fronteira não é muito clara, ok? Ok. Mas o importante é que o gerente do projeto precisa identificar os principais stakeholders para poder gerenciar, porque se ele não identificar e não gerenciar os stakeholders, eles podem ameaçar, sim, o projeto. Ok? Eu sei. Vou dar Isso é algo que aconteceu lá na final da década de 40, 50, do século passado, que a gente já está em 2000 e pouco. Acho que foi 1940 alguma coisa. Aconteceu lá nos Estados Unidos. Talvez vocês se lembrem. Tá? Alguns de vocês vão se lembrar disso. Até porque isso virou um filme do Coppola. Tinha um cara chamado Preston Tucker. Preston Tucker. Tá? Ele era um visionário na época da área automobilística. Já ouviram falar desse cara? Ninguém se lembra ainda? Mas esse cara, ele desenvolveu um veículo. Tá? E esse veículo, que era o Trucker Torpedo, se vocês procurarem também no Oracle Google, vocês vão ver esse carro. Tá? E esse carro é raríssimo, custa muito dinheiro. Tá? Não por ser um carro antigo, mas por conta da raridade dele. Às vezes o valor das coisas está na raridade, né? Às vezes não, sempre assim, né? O quanto mais raro é alguma coisa, mais cara ela é, mais valor tem. Então, ele desenvolveu esse veículo e esse veículo estava à frente da sua época. Tá? Pra vocês terem uma ideia, esse veículo, tá? Ele tinha tecnologias, coisas que hoje algumas empresas, algumas montadoras estão adotando. Tá? Tecnologias que ele tinha pensado e desenvolvido naquela época. Tá? E ele tinha um farol, e esse farol ele acompanhava o movimento do volante. Então tinha um farol, um dos faróis dele, que ficava logo ali na frente, no meio do veículo. Quando a pessoa virava o volante, esse farol ele acompanhava o movimento do volante. Ou seja, ele se preocupava com esse tipo de coisa, com a segurança e tudo mais. Tá? O carro tinha um alto desempenho, um design à frente da época. Tá? O fato é que, quando ele montou algumas poucas unidades, e por isso que ele é raro e caríssimo, ele montou cerca de 50 unidades só, né? E ele começou a fazer exposições desse veículo. Né? E a imprensa, né, começou a chamar muita atenção das pessoas, da imprensa, já tinha conseguido empreendedores para financiar a fábrica. Tá? Só que, quando ele foi começar a produzir, o que aconteceu? Vocês acham, né, quando ele começou a expor aquilo ali chamou atenção, foi um maior alvoroço. Você acha que as montadoras da época ficaram felizes? Como é que você acha que eles se sentiram como as montadoras da época, quando viram aquele veículo que estava à frente da sua época? Eles se sentiram como? Hein, jovem? Ameaçadas, ameaçadas. Também ameaçadas. Tá? Claro que eles não ficaram felizes da vida. Tá? Eram concorrentes, eles estavam vendo ali o surgimento de um grande concorrente. Alguém que ia movimentar o mercado. E vocês acham que um concorrente muitas vezes age como? Tá? Ele vai ficar parado? Não, eles começaram a tomar algumas ações. Tá? Então, as montadoras da época, duas no caso, eles eram os grandes compradores de metais, né? Então, eles chegaram lá para os fornecedores de metais e falaram, você só vai poder vender para nós aqui. Vamos fazer um contrato de exclusividade. Você não pode vender para ninguém mais. Aí elas, ok. Né? Vocês são nossos principais clientes, só vão vender para vocês que são
fabricantes de automóvel. Nenhum outro fabricante de automóvel pode comprar de vocês. Então, quando o prestador foi querer, tá, produzir o veículo dele, ele bateu na porta desses fornecedores, os fornecedores não começaram a não poder vender nada para ele. Qual foi a falha aí do Preston Trucker? Qual foi, jovens? Ele não gerenciou esses stakeholders que foram os fornecedores. Se ele tivesse percebido que isso poderia ter acontecido, ele poderia ter, antes, ter feito um contrato com esses fornecedores, mas não fez. Quando ele foi querer fazer, ele já não podia mais. O que aconteceu? Ele faliu. Ele não conseguiu produzir mais nenhum veículo. E por isso que esses veículos são raros. São só 50 veículos que foram produzidos. E hoje em dia não tem nem mais esses 50. Tem um ou outro. Tá? Aí como é que ficaram os concorrentes? Como é que ele, quando ele faliu, não conseguiu produzir mais, como é que eles se sentiram, jovens? Hein? Como é que eles ficaram? Se sentiram como? Depois que viu que ele não conseguiu mais produzir e faliu. Um de cada vez. Alô, alô, tem alguém aí? Venceram a batalha. E se sentiram como? Vencedores, venceram a batalha. Se sentiram Conseguiram vencedores, né? Vencedores. Cássius. Oi. Cássius. É o Cássius que falou isso? Sim. Cássius, não tem um ditado, uma máxima que diz que aquilo que não te mata te fortalece? Exato. Os concorrentes sabem disso, jovens. Eles não ficaram satisfeitos em ver o cara falindo. Eles queriam mais. Concorrente é isso. O verdadeiro concorrente faz isso. Aquilo que não te mata te fortalece. Eles sabem disso. Essas montadoras entraram com um monte de processos na justiça contra o Preston Trucker. Isso virou um filme. Tá? Se vocês procurarem na internet, talvez até tenha esse filme disponível. Qual o nome do filme, professor? É Um Sonho Americano. Se não me engano, é Um Sonho Americano. E conta a história, essa história que eu estou contando para vocês. Então, os concorrentes entraram com um monte de ações na justiça contra esse cara. Um monte. Tá? Ele teve que se defender. Ele conseguiu, à custa do resto do dinheiro que ele tinha. Mas ele conseguiu não ser preso. Porque o que queriam era que ele fosse preso e passasse o resto da vida dele mofando dentro de uma cela de uma prisão. Porque só falir ele não era suficiente. Porque aquilo que não te mata te fortalece. Então, eles queriam que aquele cara fosse preso. Ok? E isso por quê? Porque ele não fez uma boa gestão de stakeholder. Então, concorrente, tá? Os concorrentes são stakeholders. E a gente precisa identificar e precisa gerenciar os stakeholders. Tudo bem, jovens? Então, onde é que vocês vão colocar isso? Vocês vão colocar aqui nesse campo aqui, chamado stakeholders, tá? Que são as partes interessadas. Então, aqui vocês vão colocar pessoas e ou organizações que vão estar envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados. Vocês vão colocar aqui. Tudo bem? E aqui nesse campo equipe, vocês vão colocar aqueles que estão na esfera de controle de vocês. São aqueles que vão estar entregando o projeto, são aqueles que vão estar colocando a mão na massa, são aqueles que vão estar executando aquelas atividades do projeto de vocês. É a equipe do projeto de vocês. E vocês vão colocar isso aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, Jorge? Como é que preenche esse quem? Então, esse quem define as pessoas envolvidas no projeto. Sejam as partes interessadas do stakeholder, assim como a equipe do projeto. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Podemos avançar? Jovens, alô? Tem alguém aí? Sim, pode avançar, pode avançar. Professor, pode avançar. Joia. Jovens, vocês precisam me dar feedback, entendeu? Senão eu vou achar que a rede caiu. Tá? Eu vou achar que vocês estão assistindo um filme e não estão prestando atenção na aula, jovens. Então, me deem um feedback. Estamos por aqui, professor, estamos por aqui, sim. Pode ficar Beleza, jovens, beleza. Tá? Eu preciso desse feedback de vocês. É O importante. problema foi que ontem eu não estava na aula, só me inseriram hoje. Eu estou tentando entender aqui. Beleza, você pegou o bonde andando, né? Mas daqui a pouco você já vai entender já. Bom, aí a quarta pergunta é como?
Esse como define as condições de como o projeto deve ser realizado. Esse projeto vai ser realizado sob que condições? Tá? Quais são as premissas desse projeto? Quais são os grupos de entrega? Quais são as restrições? Então, a gente vai entender agora cada um desses campos aí, ok? Então, a primeira pergunta desse campo, como a ser respondida, é premissas. O que são premissas, jovens? O que vocês acreditam que sejam premissas? Quando a gente escuta a palavra premissa, o que a gente imagina que seja? Premissas dentro de um projeto. O que são premissas? Pré-requisitos. Pré-requisitos. Quem falou? André. André. O que mais, jovens? Então, o André falou que premissas são pré-requisitos. Obrigado pela participação, André. O que mais, jovens? São as condições? São as condições. Condições. Aqui, condições. Informações, professor. Informações Essenciais. Dedução? Informações essenciais. Uma dedução, senhor? Uma dedução. Vamos lá, vamos. Excelente, jovem. Eu gosto assim, quando está todo mundo participando. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Digamos que é Beth, né? A Beth. Tá? Digamos que a Beth seja uma diretora de teatro, ok, Beth? Então, vamos imaginar que você é uma diretora de teatro. Tá? Vamos lá. E a Beth, ela foi contratada, tá, pela Secretaria de Educação, de Cultura, aqui do nosso estado, e a Beth, ela que vai estar dirigindo o espetáculo de abertura do próximo Festival de Ópera aqui do estado. Todo ano não tem um Festival de Ópera? Não tem? Tem. Alguém já participou? Já foi? Sim, não participei. Tá? Mas agora você vai participar como diretora do espetáculo. Não sou a pessoa mais indicada, né? Jovens, Vamos lá. em que ano, né? Isso há mais de 20 anos que tem um festival de ópera, em que mês todo ano inicia o festival de ópera? Acho que Alô? outubro, professor. Outubro, né? Outubro ou novembro? Estou vendo aí que vocês adoram ópera, né? Todo ano, há mais de 20 anos, jovens, inicia no mês de abril, jovens. Ixi, passou longe. Outubro é ciranda. Manacapuru. Lá em Manacapuru. Eu estou brincando, eu não sei quando é que inicia a ciranda. Tá? Mas o Festival de Ópera eu sei que é todo ano, inicia no mês de abril. Às vezes se estende até o mês de maio. Tá? Mas sempre iniciou no mês de abril, e isso há mais de 20 anos. Ok? Então, a Beth, né, que foi contratada, a Beth é famosíssima, tá? Ela dirige espetáculos nesse Brasil afora, e ela foi contratada para dirigir o espetáculo que vai abrir o Festival de Ópera do ano que vem. Ok? E a Beth está com a seguinte missão, tá? Ela está com uma dúvida. Tá? A Beth, ela vai ter que contratar, ela está em dúvida se contrata o André Bocelli ou o Plácido Domingues para cantar aqui na abertura do Festival de Ópera. Quem que você vai contratar, Beth? Já decidiu? Bocelli. O André Bocelli, né? Então, olha só que ela vai trazer para cá, o André Bocelli. Tá? O André Bocelli, ele é italiano, ok, jovens? O André Bocelli mora na Itália, olha que coisa chata, né? E o André Bocelli, ele ganha em euro, coisa mais chata ainda, né, jovem? Ganhar em euro, né? Morar na Itália, e ele vai vir cantar aqui no Festival de Ópera do Amazonas no ano que vem, contratado pela Beth. Tá? Ok, jovens? E ele vai cantar, então, no mês de abril. Em abril do ano que vem que ele vai cantar. Tá? Aí eu pergunto, Beth, quanto é que vai estar custando o euro em abril do ano que vem? O euro vai estar custando quanto? Vai estar cotado em quanto o euro em abril do ano que vem? Não faço a menor ideia, professor. Não faz a menor ideia, Beth. Você é diretora, vai contratar... Tenho que pesquisar para ver se vai valer a pena contratar ele. Jovens, vamos ajudar a Beth. Quanto é que vai estar a cotação do euro em abril do ano que vem, jovens? Quanto é que vai estar a cotação do euro? Quem pode me dizer? Um de cada vez, né, professor? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Qual vai ser a cotação do euro em abril de 2022? Agora pegou. Jovens, alguém vai poder dizer quanto é que vai estar a cotação do euro em abril de 2022? Ninguém. Ninguém, jovens. Uma suposição, né?
Se eu perguntar para vocês quanto é que vai fechar a cotação do euro amanhã, qual é o risco da todo mundo errar? É grande. Tá? Imagine em abril do ano que vem. Uhum. Mas, no entanto, a Beth, tá? Ela precisa fazer o planejamento de custo dela e ela vai pagar o André Bocelli em euro. E ela vai fazer isso em abril do ano que vem. Tá? Aí vem as premissas do projeto. Por que eu contei essa história? Para que vocês não esqueçam o que é premissa. Tá? Premissas, jovens, são suposições que, nesse momento, eu não tenho como afirmar que vão acontecer. Mas, no entanto, eu preciso, tá, adotar isso como uma premissa, como uma verdade, e o tempo vai me dizer se aquilo ali vai se concretizar ou não. Tá? Então, jovens, premissas são incertezas. Eu não sei se o euro vai estar custando R$6 ou R$5 no ano que vem. Isso é uma incerteza. No entanto, é uma incerteza que eu não posso, nesse momento, validar, mas que eu preciso ser entendida como válidas para que o projeto seja iniciado ou realizado. Aí, durante o projeto, essas premissas poderão se tornar uma realidade ou não. Então, a Beth, como é uma diretora de teatro, já dirigiu vários espetáculos por esse Brasil afora e até fora do Brasil, ela é muito experiente, ela vai escrever a seguinte premissa. Tá? Então, premissa é uma frase, não é uma palavra. Então, ela vai escrever o seguinte: em abril, ela pode até colocar a data que vai pagar o André Bocelli, né? No dia 10 de abril de 2022, o euro estará cotado a R$6,20. Ok? Ou seja, é um achismo, né, professor? A premissa, na verdade, é um achismo, né? Não, isso Eu falei, é uma dedução, né, professor? é uma premissa, é uma incerteza. É um achismo Mas que pode virar realidade. Mas eu preciso adotar, eu preciso escrever isso. Por quê? Porque eu preciso fazer o meu planejamento financeiro. Eu preciso iniciar o meu projeto. E, jovens, toda vez que a gente vai planejar um projeto, eu estou planejando o quê? Algo que vai ser executado quando? No futuro. Eu não faço planejamento para executar um projeto do passado, é sempre no futuro. E o futuro é certo ou é incerto? É incerto, só papai do céu sabe. É. O futuro é incerto, jovens. Então, tenham isso em mente. Não existe projeto sem premissas. Porque não existe um futuro certo. O futuro é sempre incerto. Então, todo projeto tem que ter alguma premissa. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas premissas sempre vão existir. Porque eu estou planejando algo que vai ser executado no futuro. Eu vou mudar então, professor, de achismo para feeling. Ficou melhor agora? Para quê? Feeling. Feeling, ok, pode. Mas dentro da gestão do projeto, a gente chama isso de premissas, ok? Ou seja, é uma incerteza que não podemos, nesse momento, validar. Eu não posso afirmar que o euro vai estar custando 6,20, mas eu vou escrever isso lá, que o euro estará cotado a 6,20. Aí eu faço todo o meu planejamento financeiro pensando nessa premissa, pensando que o valor do euro vai estar 6,20, a cotação dele vai estar 6,20 no ano que vem. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Ok, professor, entendido. E existem vários tipos de premissas, tá? Vamos dar um outro exemplo para que isso fique bem mais claro e fique fixado na cabeça de todo mundo, tá? Digamos que eu vou fazer, vamos lá, eu vou fazer a construção de um grande empreendimento. Tá? Vou dar o exemplo lá da ponte, quando foi construída aqui a ponte do Rio Negro. Dar o exemplo de um grande shopping, um grande edifício, sei lá. Tá? Eu poderia adotar da seguinte premissa. Vou construir a ponte. A premissa, que todos os trabalhadores serão contratados na cidade de Manaus. Isso é uma premissa, não é? Eu tenho certeza que todos os perfis, de todas as pessoas que eu vou precisar para trabalhar nesse meu projeto, eles estarão disponíveis para serem contratados quando for executar minhas atividades? Eu não tenho essa certeza. Mas, no entanto, eu vou adotar isso como premissa. Ok, jovens? Aí, o que vai acontecer? Vou voltar ao exemplo da Beth, depois eu volto ao exemplo da ponte. Aí chegou em abril de 2020,
deu uma loucura no cenário econômico e o euro não está cotado a 6,20. O euro pulou para R$ 8. Ok? A Beth vai ser vista como uma má gerente de projeto? O que vocês acham? A Beth será vista, será taxada como uma má gerente de projeto? Eu acho que sim. Fiz Eu acho que orçamento sim, errado. professor. É. Ó, Poxa, Beth, como é que tu- o Cassius vai demitir você, Beth. Nossa, Jovens, se a Beth adotou como premissa que o euro estaria 6,20, ela adotou essa premissa como? Ela viu que nos últimos 12 meses o euro está flutuando entre 6 e 6,20. Ela está vendo que não tem nenhuma modificação no mercado que indique que o euro vai baixar nem subir. Então, ela adotou, baseado nesse histórico, que o euro vai estar 6,20. Ela acordou isso com o patrocinador. Então, ela chegou lá para o secretário da Cultura, está aqui, ó. Eu estou adotando como premissa que o euro estará cotado a 6,20. Ok. Foi acordado isso com o patrocinador, com o cliente. Tudo bem, jovens? Então, se chegar em abril do ano que vem o euro pular para R$ 8, ela não será vista como uma má gerente de projeto. Agora, se ela não adotar essa premissa, aí sim, aí o Cassius pode demitir ela. Ok, Cassius? ficou claro, Cássio? Ok, ficou claro. Mas a Beth é muito inteligente. Tá? Ela é gerente de projeto, embora seja uma menina nova, ela já dirigiu muitos espetáculos, então ela sabe como escrever uma premissa, e ela colocou isso. E ela acordou isso com o patrocinador e com o cliente. Tá? Se der uma maluquice e o euro for para R$ 8, ela vai chegar, ó, essa foi a premissa que nós adotamos no meu projeto aqui, ó, 6,20 o euro. Pulou para 8. Eu preciso de mais recurso financeiro para trazer o Andrea Bocelli. Aí o patrocinador, ou o cliente, se for mesmo esses dois papéis seja a mesma pessoa, vai dizer, ok, toma aqui mais dinheiro. Ou então falou, ó, não tem mais dinheiro. Em vez de contratar o Andrea Bocelli, contrata aí o... Nunes Quem é que você vai Filho. contratar? Hã? Nunes Filho. O Nunes Filho. Subindo pelas Ele paredes. já deu a dica aí. Tá? Então, Tá em vez bom. de trazer em vez de trazer o André Bocelli, vai contratar o Nunes Filho. Sugestão do Clean. Ok? Mas ela não vai ser vista como uma má gerente de projeto. Tudo Não bem, esqueço jovem? mais, professor. Não esqueço Hã? mais premissa. Não Muito. esqueço mais que é premissa. Esse lá. Então, premissas Nem que são Opera em Manaus em incertezas. abril. Então, premissas são incertezas, tá? Voltando lá ao exemplo da ponte, eu falei que eu ia contratar todo mundo aqui na cidade de Manaus, ia encontrar todo mundo disponível que eu precisasse, com o perfil que eu desejo, disponível para eu contratar. Tá? Aí eu começo a divulgar as vagas, começo a contratar as pessoas, tudo aqui no mercado local. Aí tem algumas vagas, alguns perfis. Aí tem lá, cara, eu vou precisar aqui de um engenheiro que tenha 10 anos de experiência em cálculo estrutural, em águas profundas. Estou inventando aqui, não sei nem se existe esse perfil. Tá? Mas eu divulguei no encontro. Já passou uma semana, coloquei nessas agências aí de caça-talentos, de headhunter. Ninguém encontra esse perfil aqui em Manaus. Eu serei visto como mau gerente de projeto? Não, porque eu coloquei como premissa que eu ia contratar todo mundo aqui localmente e as partes interessadas, somente o patrocinador e cliente, eles concordaram com isso. Aí o que vai acontecer? Gente, eu vou ter que trazer essas pessoas de fora. Isso pode ter impacto no custo, pode ter impacto nos prazos. Tá? Mas eu vou ter que trazer essas pessoas de fora, que esses perfis aqui eu não encontro no mercado local. Tudo bem, jovens? Aí eu vou fazer um replanejamento, né? Talvez vou ter que ter um aporte, um recurso financeiro maior e vou contratar essas pessoas e trazerem para trabalhar aqui. Tá claro, jovens? Então, para finalizar essa parte de premissa. Premissas são incertezas. Por que são incertezas? Porque a gente está planejando algo que vai acontecer no futuro e o futuro é incerto, tá? Nós só temos uma certeza na vida. Qual é a certeza que a gente tem na vida? Cidade do Pé Junto. Hã? Um dia a gente vai morrer. Cidade do Pé Junto. Como é cidade? Cidade do Pé Junto. Cidade do Pé Junto. Eu nunca tinha Cemitério. ouvido.
Eu nunca tinha escutado esse termo, cidade dos pés juntos. É isso mesmo. Essa é a única certeza que a gente tem na vida, jovens, que um dia todos nós vamos partir daqui, vamos lá para a cidade dos pés juntos. Tirando essa certeza, todo o restante é incerto, tá? Então, não existe projeto sem premissas. O que existe são projetos com mais premissas e projetos com menos premissas, mas não existe projeto sem premissa. Se você não conseguir escrever nenhuma premissa, corre o risco de você ser visto, ser taxado de um mau gerente de projeto. Ok? E você pode estar conduzindo o projeto ao fracasso. Aí. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Entendido, professor. Bom, premissas são fontes de risco ao projeto. Eu quero só que vocês guardem isso quando eu falar de risco. Se eu não me lembrar que premissas são fontes de risco, eu quero que vocês me lembrem, ok? Pode ser que eu esqueça. Tá? Mas premissas são fontes de risco ao projeto. Quero só que vocês... Eu vou falar disso depois. Mas me lembrem, não deixa eu esquecer e não falar, não. Tá? Bom, entregas. Então, aqui ó, vocês vão escrever as premissas. Premissa não é uma palavra, é uma frase, é um parágrafo. Então, você não vai colocar premissa, euro a 6,20. Euro a 6,20? Isso não é premissa. Tá? Você vai ter que colocar a cotação do euro será 6,20 em abril de 2022. Ou então, no dia 10 de abril de 2022, o euro estará cotado a 6,20. Isso é uma premissa. Tá? Todos os trabalhadores com o perfil desejado serão contratados na cidade de Manaus. Isso é uma premissa, ok? Grupos de entregas. Jovens, quando a gente vai fazer a gestão de um projeto, a gente está falando não só em gerenciar as entregas, as atividades, a gente vai estar gerenciando pessoas. Tá? E a coisa mais difícil que tem é fazer gestão de pessoas. Gerenciar as atividades é até tranquilo, mas gerenciar as pessoas é o mais difícil. Tá? E vocês vão ter que se preocupar em fazer a gestão dessas pessoas. E o cliente é uma dessas pessoas. Às vezes o cliente é uma pessoa, ou às vezes é uma organização, mas sempre vai ter uma pessoa ali por trás. Tá? E é muito difícil fazer a gestão de um projeto entregando apenas uma coisa no final do meu projeto. Então, a situação ideal é o quê? Eu conseguir pegar o meu projeto e fatiar ele em várias entregas. Vou dar o exemplo todo mundo sabe o que é uma casa, todo mundo mora numa residência, numa casa, e a gente meio que sabe mais ou menos as etapas de uma casa. Tá? Então, imagina que meu projeto seja a construção de uma casa. Alguém me contratou, tá? Digamos que seja o Cleaninei, ok? Então, contrataram o Cleaninei, tá? Para construir uma casa. Digamos que seja a casa da Beth, ok, Beth? Então, Ok, professor. Então, a Beth, ela tem um terreninho, tá? Um terreninho lá no condomínio Efigênio Salles, tá? E a Beth quer fazer um puxadinho. Ela quer bater uma laje, quer fazer um puxadinho lá no condomínio Efigênio Salles. E ela contratou o Cleaninei como gerente desse projeto, que é a construção da casa dela. Tá? A Beth está com dinheiro, né, professor? A Beth está com uma dificuldadezinha, então, mas ela vai construir aí o puxadinho lá no condomínio Efigênio Salles. Tá? Aí, o que o Cleaninei? O Cleaninei é sagaz. O Cleaninei é esperto. Ele tem anos de experiência gerenciando projetos, gerenciando obras civis. Tá? O Cleaninei, o que ele vai fazer? Ele não vai pegar esse projeto e entregar a casa dela pronta, com uma única entrega, não. Ele vai entregar em partes. Tá? Então, qual é a primeira coisa que o Cleaninei pode estar entregando para a Beth? Dentro de uma obra, qual é a primeira coisa que a gente pode estar entregando para um cliente? A fundação. Fundação. As fundações? A fundação de quê? Fundação. Para eu fazer a fundação, eu preciso do quê? O projeto, né? Projeto Isso, arquitetônico, isso, as plantas baixas. Isso tá? mesmo. Então, a primeira entrega que eu poderia estar fazendo, que o Cleaninei vai estar fazendo para a Beth, é o quê? É o projeto arquitetônico. São as plantas baixas, como é que vai ser a casa da Beth.
Ok? Então, o Cleanly, por 100 anos de experiência aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquelas maquetes virtuais, não tem? Faz aquelas maquetes virtuais, aquela que a pessoa consegue visualizar como é que vai ser cada cômodo, cada ambiente. No Símio, né, tá? professor? Usa Oi? o Símio para fazer. Não. É sim. Usa o quê? O Símio. AutoCAD, Símio. AutoCAD. É AutoCAD. Aí não é muito a minha praia. Mas ele está utilizando isso daí, Beth. Só que ele vai além. Ele faz isso em 3D e ele pega aqueles óculos de 3D, de realidade virtual, não tem? Aí ele chega lá para a Beth, coloca esse óculos aqui. Aí ela coloca aquilo ali e a Beth, ela entra dentro da casa dela. Ela entra dentro do puxadinho dela. Ela consegue visualizar todos os cômodos, ok? É assim que ele vai estar encantando a Beth, tá? A Beth entra lá dentro daquele... Qual é o nome daquele quarto, que é o maior quarto da casa, que tem um banheiro? Qual é o nome que a gente dá? Suíte. Suíte o quê? Suite Master. Suíte Master. Tá vendo? Olha que nome bonito, jovens. Quarto grandão é feio, mas quando fala o termo em inglês é muito mais bonito. Suíte Master. Ok? Aí ela entra dentro da Suíte Master, e da Suíte Master tem aquele quartinho que troca roupa. Qual é aquele quartinho que troca roupa que tem os armários? Closet. É o closet. É muito mais bonito, jovens. Sabe? Que é provador, né? De trocar roupa é feio. Mas quando fala o nome closet, dá outro, né? É outra coisa, né? Aí ela entra na Suite Master, entra dentro do closet dela, ela fica encantada. Aí o Cleanly tira o óculos dela e apresenta o cheque para ela assinar. Ela assina feliz da vida. Ok? Aí ela já pagou, ela já viu o andamento, uma primeira entrega. Aí depois, a segunda entrega, as fundações da obra, que nem vocês falaram, as fundações da casa da Beth. Aí faz essa entrega. Aí ele chama a Beth. Beth, vem ver aqui as fundações da sua casa. A Beth, tô sem tempo, tal, tô no salão e tal, tô sem tempo não. Aí o Cleanly vai e manda, pega fotos, vídeos e manda para ela ver essa entrega sendo feita. Ou seja, ela está vendo a obra acontecer. Ela está vendo o projeto andar. Toda vez que a gente faz isso, é como se a gente estivesse aliviando aquela válvula de pressão. Imagina um cliente que só paga, que só assina cheque, que só deposita e não vê a coisa andando. Isso é agoniante, é difícil de eu fazer a gestão de um projeto assim. Não só gerenciar o cliente é difícil, porque ele não está vendo nada, como gerenciar essas entregas, as atividades das pessoas. Então, o ideal, jovens, é que a gente consiga pegar esse projeto, que é a casa da Beth, o puxadinho da Beth, tá? E eu consiga quebrar isso em várias entregas. Então, eu vou entregar o projeto arquitetônico, eu vou entregar as fundações, vou entregar toda a parte de alvenaria, vou entregar toda a parte de estrutura de telhado, e depois vou entregar o acabamento. Aí, acabou o projeto, acabou a casa da Beth. Tudo bem, jovens? Então, vocês vão colocar isso aqui, nesses grupos de entrega. Então, vocês vão pegar esse item aqui, ó, produto, e vão fatiar ele. Claro que esse fatiamento vai ser de forma lógica, tá? Você não pode... eu vou entregar metade da planta baixa, aí a outra entrega é entregar a outra metade da planta baixa. Não é assim. Então, você vai quebrar ele em entregas lógicas, tá? E colocar bem aqui no grupo de entregas. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Sim, Alguém claro. entendeu, jovens? Então, Entendido. esse é como vocês vão estar preenchendo aqui, tá? Aí, o como termina preenchendo as restrições. Então, a gente já falou das premissas, do grupo de entrega e agora das restrições. O que são restrições? O que vocês acreditam que sejam restrições, jovens? Professor, o senhor vai voltar para fontes de risco das premissas? É quando a gente respondeu quando e quanto. Mas obrigado, não deixa eu esquecer, não. É quando a gente abrir esses outros campos aqui. Ok. Quando a gente for falar sobre riscos. Tá? Mas o que são restrições? Seriam as imposições negativas, cuidados, isso não pode, isso não vale. Imposições negativas. Isso pode, isso não pode, isso vale. O que mais, jovens? O que são restrições? O que a gente imagina que sejam restrições? Restrições é tudo aquilo que restringe.
Ajudou? Não, né? Claro que não. Não ajudou em nada. Restrições é aquilo que limita o Limites. poder de decisão do gerente do projeto ou aquilo que restringe alguma das minhas entregas. Isso são restrições. Vou dar o exemplo. Vou dar o exemplo aí do puxadinho da Beth. Tá? A Beth está passando por um momento difícil, né? Um momento crítico financeiramente na vida dela. Tá? Então, ela vai chegar para o Cleaninei, ó, você vai construir esse meu puxadinho aqui no condomínio Efigênio Salles, né? Vai ter essa minha suíte master com closet, a banheira aqui, eu quero ter uma banheira hidromassagem, quero também ter aqui um ofurô, né? Eu quero tomar banho de pétalas de rosa, tá? Eu quero que essa madeira do ofurô seja uma madeira que venha do Japão, quero, né? No entanto, eu estou com uma restrição financeira. Restrição financeira. Eu tenho apenas R$1,5 milhão de reais para construir toda a obra. Oh, tá Ok? bem, Beth. Jovens, quando a Beth fala isso, que eu tenho Aceito, 1 milhão... professor, aceito. Aceita, né? Isso aí. Quando eu falo que eu tenho R$1,5 milhão de reais para construir a obra, a casa, qual é o recado que ela está passando para o Cleaninei? O que ela está dizendo? É o Ela está limite dizendo, dela, é o limite dela. é o limite. Ele vai poder fazer o planejamento de um projeto, de uma casa, e gastar 2 milhões? Não. Ela restringiu os custos. Isso é uma restrição de custo. Tudo bem, jovens? Então, ou seja, ela limitou o poder de decisão do Cleaninei. O Cleaninei não vai poder decidir, né, gastar o que ele quiser, o que ele desejar, não. Ele tem essa restrição de custo no projeto. Aí, digamos que a Beth chega... Beth, que mês é seu aniversário, Beth? Se não Outubro. quiser falar, inventa. Outubro. Sem problema. Ah, outubro? Ah, tá muito próximo. Mas tudo bem, outubro. Aí a Beth chega o seguinte, ó, Cleaninei, eu quero comemorar o meu aniversário de 2022, tá? Na minha nova casa. Eu quero poder ir lá para Laje, tomando banho de bangueira, assando asinha de frango na churrasqueira, um pagodezinho tocando. Eu quero comemorar meu aniversário de 2022 na minha casa nova. O que ela está dizendo para o Cleaninei? Limite de tempo. Data de entrega. Ela está restringindo o prazo do meu projeto. Isso é uma restrição, ok? Está restringindo todas as entregas. No caso aí, a entrega do meu projeto. O Cleaninei, ele vai ter que dar o pulo dele para construir a casa com essa restrição de custo e com essa restrição de prazo. Então, isso são restrições, ok? É aquilo que limita o poder de decisão do gerente ou de algum membro da equipe ou de alguma das minhas entregas. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, restrição é isso, tá? A gente não pode confundir restrição com especificações nem requisitos do projeto, não. São coisas distintas, tá? Se a Beth fala, ó, eu quero que o meu ofurô, lá da minha suíte master, seja de madeira vinda do Japão. Isso é uma restrição? Sim. Sim? Hã? Sim. Sim. Eu quero que o ofurô seja de madeira japonesa, vinda lá do Japão. Isso é uma restrição, jovens? É uma Sim. restrição. É uma restrição, sim. Não, Ela tá jovens. impondo, ela tá impondo material que é... Porque não tem Isso é um madeira. requisito. Eu acho. Ah, Isso é uma especificação. boa, boa, boa. É um requisito do ofurô da casa. Ó, o ofurô tem que ser com madeira vinda do Japão. Eu quero que o pé direito da minha casa, da minha sala, é um pé direito duplo. Tem que ter 7 metros o pé direito. Tudo isso são especificações, são requisitos da casa. Tudo bem, jovens? Eu quero que o piso tem que ser porcelanato vermelho sangue italiano. Isso é um requisito. Ok? Porque isso vai caracterizar a casa, vai caracterizar o produto. Tá? Agora, o prazo, a casa foi feita em 6 meses, ou a casa foi feita em 1 ano, isso não caracteriza a casa. Quem olha para a casa
não está caracterizado ali que ela foi feita em 6 meses ou 1 ano. Tá? Mas se eu olho para o piso e vejo lá aquele porcelanato vermelho de sangue italiano, tá? O ofurô com madeira do Japão, isso caracteriza o produto. Então, a gente não pode confundir restrição com requisitos. Tá claro, jovens? Então, requisitos é aqui. Restrição é nesse campo aqui. Todo mundo entendeu? Por favor, pode falar. Não, professor, com todos esses requisitos, eu vou dar uma restrição para ela, que 1,5 milhão não dá para fazer ali, não. Como que é? 1,5 milhão não dá para fazer uma casa como ela quer ali, não precisa entrar ali, não. 1,5 milhão não dá não, né? Mais lá na frente um pouquinho, talvez ela consiga. Pois é, madeira Porra, bicho. do Japão para fazer o ofurô. Aí você falou, ó, não dá para fazer com 1,5 milhão. Vou trazer madeira lá de Itacoatiara. Pega lá e tá coateando. Porcelanato vermelho sangue italiano. Não vai dar para colocar. Bom, Não. então tá claro para todo mundo, né, jovens? E por último, a última pergunta é o quando e o quanto, tá? Isso define quanto custará o projeto e quando deve ser iniciado e terminado, tá? Aqui também tem o campo risco, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que são riscos? O que vocês acreditam que sejam riscos, jovens? Faltar dinheiro? Hã? Faltar dinheiro pode ser Faltar um risco? dinheiro. Faltar dinheiro é um risco, né? Mas a definição, o que são riscos? Como é que a gente poderia definir risco? Premissa, a gente viu que são incertezas. São incertezas que, nesse momento, não tem como validar, mas eu tenho que adotar como uma verdade. O tempo do meu projeto vai dizer se aquilo ali é uma verdade ou não. Restrições é tudo aquilo que limita, que restringe meu poder de decisão ou alguma das minhas entregas. São restrições. E o que são riscos? Como é que a gente poderia definir risco? Eu acho que é uma questão de um insucesso, não seria, professor? Um risco é um insucesso. Um insucesso. Ou seja, risco é algo que pode dar errado. É Isso. isso? O que mais, jovens? O que são riscos? Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo. É o risco do projeto não dar certo, né? Hã? O risco de um projeto não dar certo. Risco do projeto não dar certo. Tá. Jovens, riscos são eventos futuros que podem impactar o meu projeto, mas que podem impactar o meu projeto de forma positiva ou negativa. Se ele impactar de forma negativa, a gente diz que isso é uma ameaça. Agora, se ele impactar de forma positiva, a gente chama que é uma oportunidade. Tá? Agora, quando a gente escuta a palavra risco, a gente só imagina que é coisa ruim. Mas tem risco bom, que é o que a gente chama de riscos positivos, que são oportunidades. Tá? Quem pode me dar um exemplo de um risco? Aí agora eu vou me reportar lá que premissas são fontes de risco. Pensando lá no espetáculo de abertura do Festival de Ópera. Tá? Quem pode me falar de um risco? Beth, que é a diretora lá é a gerente desse projeto. Você consegue Eu identificar? acho que, no caso do valor, a gente não ter o dinheiro para trazer o Andrea Bocelli, Não ter o dinheiro? devido essa premissa e essa incerteza, né, do valor. Joia. Não Então, sei. vejam só. Isso é um risco mesmo, Beth. Mas só que a gente vai ter que escrever isso da seguinte forma. Qual foi a premissa da Beth? A premissa dela foi que, em abril de 2022, o euro estará cotado a R$ 6,20. Essa é a premissa. Premissa não são incertezas? Sim. É uma Sim. incerteza. Então, se é uma incerteza, isso é uma fonte de risco, que o risco é um evento futuro, que pode ou não Isso. ocorrer, que pode impactar de forma negativa ou positiva. Aí a Beth falou, eu posso não ter o dinheiro. Ou seja, o que ela está dizendo é que, qual seria o risco? O euro estará cotado a mais de R$ 6,20 em abril do ano que vem. Existe esse risco. Então, ela vai escrever isso. O risco dela é o quê? O euro está cotado a mais de 6, estará cotado em abril a mais de R$ 6,20.
Ok? Tá claro, jovens, para todo mundo? Agora, só existe esse risco ruim? Não, o euro não pode estar abaixo de 6,20 também? Pode. Então, é um Aí risco é uma bom oportunidade. também. É uma oportunidade. Aí a Beth, jovens, ela é muito inteligente. Ela é uma gerente de projeto, já dirige muito espetáculo. Ela fica monitorando a cotação do euro. Aí chega em março do ano que vem, dá uma maluquice no mundo, o euro cai para R$4. Aí ela chega lá para o secretário da Cultura, ó, secretário da Cultura, vamos comprar agora o euro. Estava cotado, ó, a gente colocou como premissa aqui é 6,20. Temos uma oportunidade. O euro caiu para R$4. Vamos comprar, vamos fazer esse câmbio agora. Aí a gente paga depois o Andrea Bocelli. Isso é uma oportunidade, é algo positivo. Ele economizou. Tudo bem, jovens? Então não existe só risco ruim, tem risco bom, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, risco não é problema. Problema é um evento, algo que já está acontecendo. Se está acontecendo, já virou um problema, eu tenho que agir. Eu tenho que tomar uma ação imediata, porque já é um problema. Tá? Tem um incêndio. É um incêndio, eu tenho que apagar o incêndio. Ah, isso daqui, ó, tem um monte de material aqui inflamável. Isso aqui pode pegar fogo. Opa, então isso é um risco. Então, risco eu gerencio, o problema eu não gerencio. Só que quem quer gerenciar problema é menino novo, né? Menino novo que acha que pode gerenciar problema. Eu gerencio o risco. Problema eu tenho que tomar uma ação. Ok, jovens? Está claro para todo mundo? Então, menino novo, final de semana o menino novo pega o carro do pai está dormindo, cansou, trabalhou a semana toda, final de semana o menino novo pega o carro do pai escondido. Qual é o risco? Ou quais são os riscos, jovens? Alô? O risco dele cair numa blitz e perder o carro do pai. O risco de acidente. Olha só, risco de acidente, risco dele cair numa blitz e perder o carro. O que mais? Qual outro risco? Alô? Só tem esses dois riscos, jovens? Alô, tem alguém aí? Risco dele ser roubado. Risco dele ser roubado. Jovens, já perceberam? Eu tinha acabado de falar isso. Quando a gente fala em risco, a gente só pensa coisa ruim, né? O menino pegou o carro do pai e saiu no final de semana. Ele vai perder o carro para a blitz, ele vai ser assaltado, ele vai causar um acidente. A gente só imagina coisa ruim. Mas o menino novo, ele pode ganhar uma gatinha também, arrumar uma paquera, arrumar um namoro? Pode. Isso é um risco bom, uma oportunidade. Se bem que hoje em dia ninguém arruma paquera. Paquera é da minha época. Hoje em dia é crush, né? Não é crush? Vocês falam? Isso, é crush e deu match. É o quê? É crush e deu match ainda. Match. Eu entendi outra coisa, ó, que você ia falar. Match. Eu entendi. Então, hoje em dia é crush. Na minha época era paquera. Eu arrumei uma paquera. Era muito mais bonito esse termo. Hoje em dia é crush. Crush na minha época era nome de palhaço. Nome de bebida, crush. Tá? Refrigerante. Bom, mas é crush, né? Eu não sabia. Um dia desses que eu fiquei sabendo o que era crush. Eu via pessoas falando, é um crush, é o meu crush, né? Aí eu falei, poxa, a pessoa tem um palhaço, né? Na verdade, não era um palhaço, era o namorado, a paquera dela, né? Bom, então, existe um risco positivo. Então, não esqueçam disso. Embora seja normal, na maioria dos projetos que a gente vai analisar, os planejamentos, a maioria das vezes a gente coloca as coisas, as ameaças, as coisas negativas, os eventos que podem ocorrer e impactar de forma negativa. É natural do ser humano. A gente vê as ameaças e não as oportunidades. Então, não está errado, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente colocar somente as ameaças, não. Ok, jovens? Não tem nada de errado nisso, não. Bom, está claro para todo mundo o que são riscos? Então, vocês vão ter que escrever isso aqui. Tá? Isso, assim como premissa, risco não é uma palavra, é uma frase. Tá? E premissas são fontes de risco. Então, se eu coloquei aqui uma premissa, quais são os riscos desse projeto? Dá uma olhada nas suas premissas. Ali vai te inspirar a escrever riscos.
Mas isso eu não estou querendo dizer que toda premissa vai virar um risco, não. Mas são fontes de risco, as premissas. Linha do tempo. O que vocês vão colocar aqui, jovens, em linha do tempo? Aqui vocês vão colocar o seguinte. Cada entrega que vocês vão estar fazendo, vocês precisam colocar uma linha do tempo. Ou seja, para cada entrega, vocês têm que colocar uma data que vai iniciar e uma data que vai terminar. Ok? Para cada entrega. Então, se vocês tiverem lá o projeto de vocês, meu projeto tem 5 entregas, então vocês vão colocar 5 linhas do tempo. Vocês vão colocar lá a data de início e a data de final para cada uma dessas 5 entregas. O meu projeto tem 10 entregas, então você vai colocar uma data para iniciar e uma data para terminar para cada uma dessas entregas. Está claro para todo mundo? Ok? E custo. Custo é semelhante às entregas. Tá? Aliás, semelhante à linha do tempo. Para cada entrega, vocês vão colocar o prazo, essa linha do tempo, data de início, data de final, e vão colocar o custo. Então, o projeto arquitetônico da casa da Beth, quanto é que custa? Só o projeto arquitetônico. Então, vocês vão colocar um custo. As fundações, quanto é que custa as fundações? Vocês vão colocar um custo. Tá? A parte de alvenaria é tanto. Telhado é tanto. Acabamento é tanto. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, se eu tenho 5 entregas, eu tenho 5 linhas do tempo e eu tenho 5 custos. Jovens, alguma dúvida? Hein? Tudo certo, professor. Enquanto não. Excelente. Jovens, então o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo, tá? Um exemplo de um canvas todo preenchido, que a gente ainda não viu nenhum, né, exemplo aqui preenchido. Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo de um canvas, ok? Então, acredito eu que alguns de vocês já assistiram esse filme. Vocês já assistiram um filme chamado Moby Dick? Alguém já assistiu esse filme? A baleia assassina? Não, eu não. Eu acho que Baleia assassina? O Vento Levou, só o Cassius que assistiu, não foi, Cassius? O Vento Sim. Levou? Moby Dick só em desenho animados. Da agora baleia, da Moby baleia Dick. assassina. E Moby Dick, ninguém assistiu o filme Moby Dick? Um clássico do cinema Sessão da mundial, tarde, gente. Vitor. Sessão da Free tarde. Willy. Não, né? Ó, Free Willy, só melhor não que Moby confunda Dick. uma baleia orca com a Moby Dick, ok? São coisas diferentes. É porque vocês são menino novo, menina nova, vocês são da época do Free Willy, né? Eu sou da época da Moby Dick. A Moby Dick é um clássico do cinema da década de 50, jovens. Tá? O livro é muito famoso, o livro de Moby Dick. Tá? Eu sugiro que vocês assistam, mas assistam o clássico da década de 50. Porque depois fizeram uma refilmagem. Desculpa, refilmagem não, que é um termo. Fizeram um remaker, é muito mais bonito, né? O remaker. Fizeram o remaker da Moby Dick nos anos 2000, há uns 10, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, mas não superou o clássico da década de 50. Bom, mas para vocês entenderem o que é o filme Moby Dick, jovem. No filme Moby Dick tem um capitão, Capitão Ahab, tá? E esse capitão ele tem uma perna só. A outra perna dele foi comida pela Moby Dick. Ele tem uma perna e ele tem uma perna de pau, ok? Então o Capitão Ahab, né? Ele quer resgatar, ele quer melhorar a imagem dele, ele quer se vingar. Então para isso ele fez um planejamento de um projeto. E o planejamento dele deu esse nome: Caçar e Eliminar a Moby Dick. Esse é o nome do projeto dele. Tá? Então, o que está motivando? Por que esse projeto precisa existir, jovem? Então, o Capitão Ahab fez o planejamento, tá? E ele colocou o seguinte: quais são os problemas a serem resolvidos com esse projeto? Então, ele colocou lá que a Moby Dick ela destrói ativo dos pescadores. O que são ativos dos pescadores? Quais são os ativos de um pescador, jovens? São as embarcações, o barco, né? Os arpões, as redes de pesca, tudo isso são os ativos. Os remos. Isso, os remos. Então, ou seja, a Moby Dick ela destrói esses ativos dos pescadores, destrói as embarcações. Isso é um problema, não é um problema? A Moby Dick ameaça a vida dos trabalhadores, que são os pescadores. Isso não é um problema? É um problema. Até que ela quase acaba com a vida do Capitão Ahab. Levou a perna dele. Tá? Então, eu quero resolver esse problema. Então, para isso, eu estou fazendo o meu projeto.
planejando e depois eu vou executar. Então, o que eu quero no futuro? No futuro, eu quero mais segurança, uma maior segurança dos trabalhadores. Eu quero melhorar a minha imagem do Capitão Ahab. Eu quero reduzir os custos associados à destruição dos barcos. Tá? Então, para isso, eu criei o seguinte objetivo SMART. Eu vou caçar a baleia cachalote branca, conhecida como Moby Dick, que já matou 17 arpoadores e destruiu 3 barcos. Ok? Esse é o meu objetivo SMART. Eu vou caçar essa baleia cachalote. Não é uma baleia orca que nem Free Willy, não. É uma baleia cachalote. Então, o que eu vou estar entregando ao final desse meu projeto, jovens? Eu vou estar entregando o quê? Uma Moby Dick eliminada. O que é uma Moby Dick eliminada? Isso é um produto? Isso é um serviço ou isso é um resultado? Isso é um resultado. Resultado. Ou seja, eu vou estar entregando uma morte. Isso é um resultado. Eu vou estar entregando uma morte. O resultado do meu projeto é esse. Tá? Agora, eu vou estar entregando uma morte como? Eu vou uma morte com um tiro de canhão na cabeça da Moby Dick? Não. Como é que vai estar sendo essa morte, jovens? Eu estou especificando como é que vai ser. A morte deve se dar por combate com arpoadores. Jovens, eu não quero dar um tiro de canhão na cabeça da Moby Dick. Não quero fazer isso. Ela arrancou a minha perna. Todo dia de manhã, quando eu levanto, eu caio da cama porque eu esqueço de colocar a perna de volta. Todo dia eu me lembro dessa Moby Dick. Então, eu quero matar ela ticada. Eu vou ticar a Moby Dick. Ok? Eu vou fatiar ela com arpões. Quero matar uma morte lenta. Eu estou especificando. Isso é um requisito desse resultado que eu vou estar entregando. Está claro para todo mundo, jovens, quais são os requisitos? Eu não tenho que matar uma baleia inocente. Tem que ter uma inequívoca identificação que se trata da Moby Dick. O coração da Moby Dick deve ser extraído como troféu. Então, não vou entregar apenas a morte da Moby Dick. Eu vou ticar e eu ainda vou arrancar o coração dela. Eu quero ver aquele coração pulsando e jorrando sangue. Eu quero levar isso lá para a praia e mostrar para todo mundo esse troféu que é o coração da Moby Dick. Ok? Ok. Está claro para todo mundo? Então, esses são os requisitos. Quem vai estar envolvido nesse projeto? Quem são os stakeholders? Quem é a equipe? Então, é o dono do navio. O dono do navio é uma parte interessada. Para eu caçar Moby Dick e matar, eu vou precisar de um navio. Alguém vai estar fornecendo. Então, o dono do navio é uma parte interessada. A baleia Moby Dick. A baleia Moby Dick é uma parte interessada, jovens, desse projeto? O que vocês acham? Alô? Eu acho que sim. Por quê? Por que a baleia Moby Dick é uma parte interessada? Querem matar ela? Ela é o Ela é a alvo, né? vítima, ela é a vítima, né? Exatamente. O Ela é alvo, uma né? das principais partes interessadas, jovens. É o coração dela que está em jogo. É o coração dela que vai ser extraído. É a vida dela que pode acabar. Então, a Moby Dick é, sim, uma parte interessada. Ela é uma stakeholder importantíssima. Ela vai fazer o que ela puder fazer, ela vai fazer para que esse projeto dê certo, não é isso, jovens? Ela vai fazer de tudo para o projeto dar certo? Não. Tá errado. Ela vai fazer de tudo para dar errado. Ela vai fazer de tudo para dar errado. Tá? Ela vai agir, vai mexer os pauzinhos dela, vai fazer o que for possível para que esse projeto seja um fracasso. Porque se der certo, é a morte dela que vai estar sendo entregue ao final do meu projeto. Ok? Então, ela é uma parte interessada, sim. E quem é a equipe do meu projeto? Então, isso daqui, ó, está na minha esfera de influência. Eu não controlo a Moby Dick, eu vou influenciá-la. Eu não controlo o dono do navio, eu vou influenciá-lo. Agora, esses daqui, ó, estão na minha esfera de controle. Essa aqui é a equipe do meu projeto. Então, o gerente de projeto, jovens, sempre vai estar aqui dentro da equipe, ok? Então, todo projeto precisa ter um gerente. Então, ele vai ficar aqui. Vocês vão escrever o gerente do projeto aqui. Aí tem os imediatos e os marinheiros, aqueles que vão conduzir a embarcação. Tem os ferreiros,
que são aqueles que vão produzir os arpões, e tem os arpoadores, aqueles que vão ticar a Moby Dick, que vão lançar os arpões. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Então, essa é a equipe do meu projeto. Agora, como que o meu projeto vai ser executado? Sob que condições? Quais são as premissas? Quais são as minhas entregas? E quais são as minhas restrições? Então, são essas aqui. Tá? Então, as premissas do meu projeto, jovens. Uma baleia como o Moby Dick pode ser morta com arpões. Jovens, quantas vezes eu já matei a Moby Dick? Nunca. Eu nunca matei a Moby Dick. Então, eu vou adotar... E é uma incerteza se eu consigo matar a Moby Dick com arpões. Eu nunca matei ela antes. Tá? Então, eu vou ticar a Moby Dick. Ela vai morrer? Eu estou adotando como premissa que vai. Ok? Outra, o dono do barco vai conceder a embarcação. Ele não está sob meu controle, então eu vou adotar, é uma incerteza. Ele vai me emprestar o navio dele ou não? Eu vou adotar como premissa que vai. Grupos de entrega. Primeira entrega, conseguiu o navio. Está aqui o navio, conseguiu. O projeto está andando. É uma entrega aqui, navio. Outra, selecionei a tripulação. É uma outra entrega. Outra, produzir os arpões. Já está os arpões aqui, um monte de arpão, tudo produzido, é uma entrega. Outra, vou fazer a busca da Moby Dick. A Moby Dick não tem endereço fixo, não. Ela não tem CEP, rua. Ou seja, eu vou ter que buscar. Achei a Moby Dick. Opa, o projeto está andando. E, por último, enfrentamento e morte. Eu vou enfrentar e vou matar a Moby Dick. Então, essas são as entregas do meu projeto. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Restrição. O navio deve ter ao menos 3 botes de arpoadores. Isso aqui é uma restrição, jovens? Ou não? Sim. Hã? É uma restrição. Sim, é uma restrição, sim. Isso aqui não é um requisito, não? Não, ele já impôs um limite com 3 bots aí. Tá. Ou seja, jovens, isso aqui não é uma especificação da morte da Moby Dick. Se ela vai ser morta com um bote de 3 arpoadores, com 3 botes, ou morta com um barco de 5 botes, isso aqui ela vai ser morta. Então, isso aqui não está restringindo, não está especificando a morte. Ele está restringindo esse navio aqui, ó. Ok? Eu posso ir atrás de um navio com um bote de arpoador? Não. Com 2? Também não, já tem um limite Com aí. 10? Sim. Com 10 pode. Qualquer um que tenha acima de 3 pode. 3 ou mais. Outra restrição, os arpoadores selecionados precisam ter ao menos 10 anos de experiência. Jovens, menino novo, né? Menino novo é afoito, né? Menino novo, né? É ansioso. Menino novo acabou de sair da faculdade de arpoação. Ele se formou agora em arpoador. Ele é trainee em arpoador. Está fazendo estágio. Aí ele já quer matar a Moby Dick. Ele pode? Pode. Não. Eu vou poder contratar o menino novo? Se tiver 10 anos de experiência, se tiver 10 anos de experiência, sim. Não, ele acabou de sair da faculdade de arpoação. Não, não vai. Ah, então não pode, já tem um limite aí. Ah, neste caso aí, né? Nesse caso aqui não pode, eu só tenho que ser com 10 anos. Eu não posso contratar um arpoador júnior. O arpoador júnior tem que ir lá para Panaí, ticar tucunaré, jaraqui. Fica 10 anos aí ticando de jaraqui, aí ok, aí eu posso te contratar. Aqui tem que ser só arpoador sênior, jovens. Ok? Então, isso é uma restrição. Tá claro para todo mundo? Ok. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Entendido, pessoal. Então, vamos deixar os meninos novos ticando tucunaré. Daqui a 10 anos ele pode querer matar a baleia, mas hoje não. Quando e quanto? Então, aqui nós temos os riscos. Primeiro risco, Moby Dick destruir o barco e matar todo mundo. Isso é um risco?
Isso é um risco bom ou risco ruim? Risco ruim. Risco ruim. É uma ameaça, né, jovens? A Moby Dick destruiu o barco e matar todo mundo. E é isso que ela vai atrás. Ela vai tentar fazer isso. Tá? Porque senão ela vai morrer. Então, isso é uma ameaça. Tá? Outra, o furacão no Pacífico destruiu a embarcação. Isso também é uma ameaça. E o dono do navio não conceder a embarcação. Tá vendo? Só tem ameaça aqui, só tem coisa ruim, que é o natural. A maioria dos projetos a gente só lista isso. Ah, se tiver coisa boa, ok, é lucro. Ok? Mas um ou outro projeto a gente vê oportunidades, sim. E é importante a gente colocar as oportunidades. Mas, na maioria das vezes, a gente só coloca as ameaças. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Então, isso são os riscos. Linha do tempo. Então, eu tenho aqui 5 entregas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas do tempo. Ok? Então, embora aqui não apareça a data de início e do final, mas você coloca, conseguiu o navio. Ah, eu vou começar a procurar em tal data e vou terminar em tal data. Isso aqui são estimativas. Tá? Você vai ter que estimar quanto tempo é necessário para achar um barco. Selecionar a tripulação. Ah, eu vou começar em tal data, vou terminar em tal data. Então, para cada uma das entregas, vocês vão ter que colocar uma linha do tempo. Ok? E para cada entrega, então eu tenho 5 entregas, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 custos. Então, para cada entrega, eu tenho um custo. Quanto é que vai me custar ir atrás do barco? Quanto é que vai me custar selecionar a tripulação e assim por diante? Feito isso, vocês terminaram todo o planejamento do projeto utilizando o Canvas, utilizando o Project Model Canvas. Jovens, ficou alguma dúvida com relação a como é que se preenche cada um desses campos? Ou todo mundo entendeu? Professor, Oi. na linha do tempo, eu posso colocar uma data só, sendo que eu tenho uma equipe para cada situação? Você está falando uma data de início? Não, eu tenho aí 5 entregas, sendo que para cada entrega eu tenho uma equipe. Aí, na linha do tempo, eu posso botar uma data somente? Digo assim, eu vou resolver, cada equipe vai sair agora para resolver, eu quero daqui final do mês, todo mundo com a situação resolvida. Entendeu? Não, pode, não é comum, Cliney, mas aqui, em todo caso, você vai ter que colocar uma data de início e uma data de fim. Sim, não, sim, por exemplo, eu começo a reunir mas o que você está mundo. falando é, eu vou começar a fazer todas as atividades em paralelo, né? Sim, é porque eu tenho uma turma para conseguir o navio, para selecionar a tripulação, e assim sucessivamente. Pode. E aí eu digo, eu começo no início do mês e dia 30. Começa todo mundo junto, né, Cliney? Não vai. Começa todo mundo junto, né? Então, pode, Cliney. Só que você vai precisar de mais gente, né? Sim, é uma dúvida só para tirar. É uma equipe maior, porque você vai estar fazendo todas as atividades em paralelo. Isso não é comum, não, mas pode. É um pensamento meu. Não existe nenhuma regra dizendo que não pode, ok? Só que não é comum. É porque a Moby Dick pode sumir aí. Hã? É a Moby Dick pode sumir aí. Pois é. O projeto corre o risco de não funcionar. Corre o risco de eu ficar lá buscando a Moby Dick no Pacífico, ela já está lá no Atlântico. Está lá em Abrolhos, né? Pois é. Se reproduzindo. Ok, jovens? Mais alguma dúvida? Professor, o senhor poderia falar novamente sobre os custos? Custos, sim. Cada custo, para cada entrega, você tem um custo. Vou lá dar o exemplo no seu puxadinho, lá no condomínio Efigênio Salles. Então, quanto é que custa fazer o projeto arquitetônico da Casa da Beth? Então, o projeto arquitetônico vai custar R$30 mil, só o projeto arquitetônico. As fundações, toda a parte de fundação vai custar R$150 mil. Ou seja, para cada entrega, você tem que colocar lá a linha do tempo e para cada entrega tem que colocar um custo. De forma que, se você somar todos os custos de cada uma das entregas, você vai ter o custo do seu projeto. Ok, professor. Obrigada. Okay, um outro ponto, tá? Que eu não falei aqui, mas tem que ser considerado, tá? É que tanto no tempo quanto no prazo, como os projetos a gente está falando de algo incerto, tá?
Então, existe o que a gente chama de reservas. Reservas financeiras, por isso que eu voltei aqui para esse slide, ou reservas de prazo. Tá? Por quê? Porque é uma estimativa. Eu não posso afirmar que esse meu projeto vai terminar às 15 horas e 30 minutos do dia tal, do mês tal, da semana tal. A não ser que seja uma restrição, que nem o exemplo lá do Festival de Ópera lá. É uma restrição de prazo. No dia 15 de abril, às 20 horas, o André tem que abrir as cortinas do Teatro Amazonas e o Andrea Bocelli tem que estar lá para começar a cantar. Ali terminou meu projeto. Ou seja, então, esse eu sei exatamente quando vai terminar. Ok? O meu projeto vai terminar ali. Eu não posso. Atrasou o projeto, vou começar amanhã. Não, hoje que é o espetáculo. Está todo mundo aí entrando no teatro para o Andrea Bocelli. Não tem negócio de atrasar. Tem que acontecer naquela data. É um jogo, uma Olimpíada. Tem que iniciar nesse horário, tem que iniciar nesse dia. Ok? Mas nem todo projeto tem uma restrição de prazo. Tá? Então, é normal também, é comum eu ter uma reserva aí. Eu tenho uma reserva que a gente chama de reserva de contingência e às vezes chama de reserva gerencial. Muda um pouquinho aí, mas é uma reserva, seja de prazo ou de custo. Então, meu projeto vai custar 1 milhão. Mas pode custar 1.050.000, pode custar 1 milhão, pode custar 980 mil. Tá? É um mais ou menos aí. Tudo bem, jovens? Isso é acertado com o cliente. Tá? O cliente tem que saber que pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Professor? Oi. Tipo assim, dificuldade em encontrar matéria-prima, assim, digamos assim, né? Ele está no risco? Isso pode ser uma premissa e pode ser um risco. Tá certo. Então, vejam só. Eu posso colocar como premissa o seguinte. Toda a matéria-prima necessárias para fazer esse projeto eu vou comprar aqui no mercado local. É uma premissa. Qual é o risco? Eu não encontrar a matéria-prima no mercado local. Perfeito. Ok? Ou então, toda a matéria-prima vai ser comprada nacionalmente. Qual é o risco? De eu não encontrar, eu vou ter que importar isso. É outro custo, é outro prazo. Então, vocês podem colocar isso como premissa. Dependendo do projeto, esse meu projeto aqui é algo crítico, né? Eu sei que matéria-prima é fundamental e não é muito fácil encontrar esse tipo de matéria-prima, tá? Cara, então isso aqui é um risco. Historicamente, não é fácil encontrar isso daqui. Então, eu coloco isso como risco. Ok, Cliney? Ok. Assim como vários outros aspectos relacionados ao projeto, pode virar uma premissa, pode virar um risco. Mais alguma pergunta, jovens? Não? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Ninguém tem dúvida, jovens? Não? É o momento tudo certo, pessoal. Então tá jóia. Então, jovens, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu apresentar aqui uma coisa para vocês. Nós vamos ficar aí 15 dias sem nos ver, ok? Então, durante esses 15 dias, vocês vão fazer uma atividade. Tá? E essa atividade é o que a gente chama de projetos no cinema. Vocês vão assistir um filme. Aí vocês vão, qualquer filme? Não, eu vou dar uma lista aqui de filme para vocês, vocês vão escolher um. Vocês vão fazer isso aqui em equipe. Vocês não têm as equipes de vocês? Então, eu quero que vocês façam equipes, se dividam aí de 4, 5 pessoas. Tá? Equipes de 4 a 5 pessoas. Aí vocês vão assistir um filme. Aí dentro desse filme vai ter uma história acontecendo. E dentro dessa história vocês vão identificar um projeto. Não é a filmagem do filme, não. A contratação do ator. Dentro da história vai ter um projeto acontecendo. Vocês vão identificar esse projeto. Vocês vão identificar esse projeto e vocês vão elaborar um canvas, que nem esse do filme. Dentro do filme Moby Dick foi identificado um projeto.
opa, aqui está o problema, que a Moby Dick destrói os barcos, ameaça a vida, tá? Eu quero matar a Moby Dick, então esse é o resultado do meu projeto, tá? Eu vou conseguir um barco, vou montar a tripulação, ou seja, eu fiz o planejamento de um projeto que estava acontecendo dentro do filme. Vocês vão fazer algo semelhante, só que não é o filme Moby Dick, até porque já está feito aqui o Canvas. Tudo bem, jovens? Aí vocês vão elaborar uma apresentação PowerPoint, ok? Então, vocês vão fazer uma apresentação PowerPoint que nem essa aqui do filme Moby Dick. E vocês vão trazer isso para a próxima aula. Ok? Além de trazer um dia antes, então a nossa próxima aula, que dia que é? Eu não me lembro de cabeça. 26, não estou enganado. 25, eu acho. Hã? Não, acho que 11, 25 e 26. 25 e 26, né? Então, até o dia 24, vocês vão postar esse arquivo, vocês vão gerar um arquivo PDF e vão postar lá no EAD Box, ok? Vocês vão postar lá, mas no dia da nossa aula, vocês vão aqui compartilhar a tela de vocês, um arquivo PowerPoint. E vocês vão apresentar, da forma como eu apresentei da Moby Dick, vocês vão apresentar o projeto de vocês. Tudo bem? Tá claro o que vocês vão ter que fazer? Então, vocês vão chegar até aqui, ó, professor, o problema é esse, o objetivo Smart é esse, o benefício é esse aqui é o produto, o resultado, ou o serviço vai estar sendo entregue, os requisitos são esses, aqui são as partes interessadas, isso aqui são as premissas. Vocês vão fazer a elaboração do Canvas. Tudo bem? Aí eu tinha colocado imprimir em papel A4 e trazer, só que a gente está fazendo isso remotamente, então... Bom, então qual é o filme que vocês vão apresentar, jovens? É um desses filmes aqui. Então, eu quero que vocês escolham, tá? E falem aí qual é o filme que vocês escolheram. Por que eu quero que vocês façam isso agora? Porque se tiver algum filme repetido aqui, todo mundo escolheu o filme tal. Não, então vamos dividir de novo. Para que na hora da apresentação, a gente apresente coisas diferentes. Então, escolha as equipes aí. Tem quantas equipes aqui? Já mandei no chat, professor. A escolha de 11 homens e um segredo aí, do grupo. Então, tá bom. Então, é a equipe do... Ritares, Cássio, Guilherme, Isaac. A panela de anjo, só. Beleza. Então, ó, 11 homens e um segredo já tem dono. Então, escolha outro filme. A outra equipe escolhe outro filme. Então, 11 homens e um segredo já tem equipe que vai apresentar o Canvas desse. Oi, professor, boa noite. Oi, jovem. A vida de inseto também já tem, ó. Já está aqui também no chat. A vida de inseto já tem dono. Então, já temos duas equipes aqui, uma com vida de inseto e outra com 11 homens e um segredo. Tem mais quem outra não tem equipe ainda? Hã? Quem não tem equipe, pode escolher qualquer um aí. Só tem você sem equipe, Clininei? Parece, professor. É? Não, então você tem a seguinte oportunidade, Clininei. Você vai escolher uma equipe para entrar. Aí, sugestão, escolha a equipe que tem mais gente simpática e gente bonita. Agora lascou. Qual é a equipe que você vai entrar? Pode falar, eles vão ter que te receber de braços abertos. Se tiver alguma equipe aí faltando, eu queria entrar, porque eu estou devendo aí até umas matérias ainda. Fala aí o nome de um membro da equipe. Aí é essa equipe que você vai entrar. Tem alguma equipe aí que eu possa entrar aí, gente? Pode ser a nossa, só tem 3. Olha, pode ser a nossa. Se quiser, não tem problema. Estamos tá de braço Agora aberto. todo mundo é bonito e simpático, Cliney. Eu sou Tá bom. Qual é a equipe que o Cliney está agora? Posso entrar também? Da Kathleen, tá vendo? A equipe da Kathleen. Da Kathleen? Ok, Kathleen. Tá joia. Tamo junto. Então, Cliney, vocês troquem mensagens aí. Troquem já aí. tá aí também, hein? Hã? Posso entrar nessa equipe? A minha equipe já está aí também. Já? Então, veja só. Então, quantas equipes nós temos? Temos a equipe do Vida de Inseto, 11 Homens e um Segredo. Qual é a outra equipe? Procurando Nemo. Procurando Nemo. Então, temos 3 filmes a serem apresentados, 3 canvas. Caso apareça uma outra equipe aí,
escolham algum outro filme que não seja Procurando Nemo, nem Vida de Inseto, nem 11 Homens e um Segredo, que esse já tem dono. Tá claro para todo mundo o que vocês têm que fazer e trazer na próxima aula? Positivo. Aí vocês vão apresentar isso para os demais. Vão apresentar para mim e para as demais equipes. Ok, jovens? Ok. Estou vendo ali que as pessoas se colocaram lá com a equipe. Excelente, jovens. Bom, então não esqueçam de postar esse trabalho. Nesse trabalho, vocês colocam uma capa, jovens, e colocam o nome completo de todo mundo, o nome completo de todos os membros da equipe, ok? Coloque a data e coloque o número da turma, tá? E postem isso lá no EAD Box, na plataforma. E no dia trago o arquivo PowerPoint e a gente compartilha a tela de vocês e a gente apresenta aqui. E não pode chegar, professor, eu esqueci o trabalho em casa. Não vai colar. Ok? Todo mundo tem que ter Essa turma só tem 15 alunos, né? Hã? Essa turma só tem 15 alunos, Eu né? não sei. Realmente eu não sei. Eu tô vendo. É isso não, pessoal, porque tem pessoas que não estão sabendo que tem essa aula. Eu fui um exemplo. Eu sou porque o Cássio me avisou ontem. Aí não me botaram no núcleo daqui. Aí hoje que me vieram colocar. Entendi. É Deve porque ter tem mais gente no pessoas meu que caso. também, como está sendo gravado, tem pessoas que vão assistir depois lá no canal, né? Pois é, porque eu acho que da minha equipe anterior, professor, só tá eu aqui, ó. É. Então, ó, procure alguém, ou então pode entrar numa dessas equipes aí. Professor, quem pode me botar alguma equipe aí? Você escolhe, vê onde é que tem mais gente bonita e simpática. E escolha. Equipe do Nilderley. Então pronto, ó, Nilderley é um cara bonito, simpático, tá vendo? Então já... Moreno então, alto. Nilderley, você já está na sua equipe aí, ó. Moreno alto. Só de jovens, de menino novo, menina nova. Jovens. Beleza, Afonso. Alguma Beleza. dúvida? Hã? É o Afonso que está na nossa? É o Afonso, é? É? É o Afonso. Seja bem-vindo, Afonso. Professor, Oi. professor, conforme as dúvidas vão surgindo, a gente pode entrar em contato com o senhor através do WhatsApp para ir tirando dúvida? Pode. Agora, a minha vida é um pouco atribulada, mas pode. Pode ser que eu não consiga responder em tempo hábil, mas como vocês vão apresentar isso na próxima aula, na aula eu vou tirar essas dúvidas, caso eu não consiga tirar nesse inteirinho aí. Ok? Ok. Mas vocês não vão sair daqui com dúvida. Jovens. Não, até o momento está tudo certo. Hã? Até o momento está tudo certo. É que quando a gente começa a fazer, que vai para a prática, né? E começa a surgir as dúvidas. Mesmo. Essa é a hora da dúvida. Sempre. É isso mesmo. Mas excelente, jovens. Jovens, ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Já acabou? Eu gosto de turma, sim. Turma que participa, que conversa. Porque eu ficar olhando para uma tela de computador e ninguém falando comigo é muito esquisito. É complicado. Então, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Faça esse trabalho, que o objetivo dele é vocês aprenderem. É durante a execução que vocês vão ter as dúvidas, tá? Se eu não tirar a dúvida de vocês nesse inteirinho, eu vou tirar a dúvida de vocês desse trabalho na terceira aula. Tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Coloca o teu número no chat, Afonso. Boa noite, professor. Beleza, vou mandar. Até a próxima. Valeu, boa noite. Falou, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigada, professor, pela aula. Boa noite. Valeu, até mais.